Não achei que a gente fosse falar tão cedo aqui sobre esse filme no canal, mas acabou que ele vai estrear sim agora em 2025, no dia 7 de agosto. Eu achei que esse filme fosse estrear, sabe-se lá quando e se fosse estrear aqui no Brasil, porque não teve divulgação, ninguém fala, pouquíssimos lugares eu ouvi falar sobre esse filme. Eu fiquei sabendo muito porque eu acabo acompanhando muito do que o Luc Besson faz, porque eu gosto bastante dos trabalhos dele. Antes de eu começar o vídeo, eu vou me apresentar. Olá, meu nome é Marcos Diniz, com Isa no final. Aqui a gente fala sobre design de produção, direção de arte, cenografia dentro do cinema e do teatro. Tem diversos vídeos relacionados ao assunto aqui, vão entre essas áreas das artes. Fique à vontade para olhar os outros vídeos aqui do canal depois que terminar esse. E, inclusive, já deixa aí a sua curtida, se inscreve aqui no canal. É muito importante para o crescimento do canal e para o YouTube reconhecer os vídeos e começar a espalhar para mais pessoas. Então se inscreve aí, curte o vídeo e aí vamos direto pro vídeo. Em primeiro de tudo, eu vou dar uma sinopse do filme, principalmente porque eu acredito que ele vai de uma forma muito diferente do que os outros filmes de Drácula que temos, né? Ele pega ali uma pontinha do que é apresentado nos filmes do Drácula, principalmente do que tem ali do Coppola de 1992 e até, né, no Nosferatu, que teve aí um remake recentemente pela mão do Robert Eggers. Esse filme aqui, ele, diferente do livro, que não tem romance, é um livro muito mais focado ali na aventura e na caça mesmo, né, do próprio Drácula e na mudança dele ali para a cidade. Esse filme ele vai abordar totalmente o outro lado e focando muito mais no romance, até mais do que nos filmes que já foram lançados. Ele se apropria aqui daquela história de que o Vlad ele renega Deus depois que a esposa dele foi assassinada depois de uma batalha ali de forma muito cruel, e aí ele abraça ali a escuridão e acaba se tornando como um vampiro imortal, né? E aqui, nesse filme, ele vai passar 400 anos depois que aconteceu a morte da esposa dele, viajando pela Europa e passando pela Espanha, por Paris, Inglaterra, buscando a esposa dele, né? Esperando que ele vai reencontrar a reencarnação dela em algum lugar. Em algum momento onde ele ali reencontra a encarnação dela e passa pelo aquele processo de o despertar da esposa dele, né? Então aqui a gente vai ter cenários muito diferentes do que a gente está acostumado, até porque nas outras histórias elas são de Transilvânia para a Inglaterra, ali na costa, e acabou. A gente tem um vislumbre ali de anos depois do Drácula, quase em um tempos atuais, no Drácula de Bram Stoker, né? Ali, bem no finalzinho dele ali a gente vê o personagem em um formato mais atual, mas aqui ele vai focar ali durante muito tempo e até a segunda parte do filme a gente vai ter ali ele passando por diversos lugares. Então a gente pode esperar aqui que vai ser um filme muito focado no romance do Drácula, e tudo que ele vai passar ali até reencontrar a esposa dele e ele conseguir ter acesso a ela, né? A gente vai ter um padre aqui no filme que vai ser interpretado pelo Christopher Waltz. Esse padre não existe na história convencional, né? Porque a partir do momento que temos ali é contada essa premissa do que é Drácula, ele abandona totalmente o livro e cria a sua própria história. O Vlad é interpretado pelo Caleb Landry Jones, e esse ator ele fez um outro filme com o Luc Besson, que é um filme que eu gosto bastante, que é o Dogman. E o Caleb, em entrevistas, ele fala até que o Luc Besson chegou a conversar com ele sobre esse filme do Drácula antes deles começarem a filmar o Dogman, né? Que o Dogman ele é de 2023, se eu não me engano. E aí ali eles já começaram a pensar junto como que eles fariam esse filme, o que eles estavam pensando sobre essa produção. Uma coisa que eu achei interessante, já falando sobre a produção, é que o Luc Besson ele quer fazer tanto numa abordagem de roteiro e como que ele vai contar essa história em texto mesmo, né? Já partindo para um lado totalmente diferente, mais romântico, um pouco focado ali na ação do personagem, e pelo que eu vi vai ter bastante gore também, dá para ver algumas cenas bem impressionantes no trailer.
E nos bastidores, quando ele fala sobre algumas outras cenas, dá pra ver que vão ter outras cenas, como, por exemplo, a da igreja, né? Onde vão ter as freiras ali, que parece que é uma cena bem impressionante. Vai ser, pelo que eu vi logo ali no começo do filme, antes dele ir nessa jornada aí de busca da esposa dele. Tanto como no tom do filme. A gente tá acostumado a filmes do Drácula ou do Nosferatu, sempre muito sombrio, né? Bem pro Drácula, terrorzão mesmo, ou para uma coisa muito mais ali da ação, né? Então são aspectos totalmente diferentes dentro do cinema, mas os dois acabam indo para o mesmo lado de como representar visualmente, tanto em paleta de cores, dentro da fotografia do filme, e às vezes até do design de produção, mas o design de produção não cabe tanto aqui porque a gente está falando de períodos históricos, né? Então o design de produção vai ser muito mais focado em reconstrução histórica de alguns períodos e lugares do que realmente ter uma fantasia sendo criada. Ainda mais porque nesse filme, Luc Besson ele fala que ele quer criar um universo, eu já estou bem cansado disso, mas entre o realismo fantástico, então trazer a fantasia para um lado muito mais realista, em que faz com que essa história pode ser que seja real e aconteça mesmo dentro do nosso universo. Sem ali trazer muitos visuais milaborantes ou coisas que extrapolam a realidade. Aqui a gente tem a parte fantasiosa, mas ela está bem colocada dentro do que a gente tem como mundo real. E aí isso faz com que, entre uma outra questão, eu não consigo ver, na verdade, o Luc Besson fazer qualquer outro tipo de gênero de filme, ou, na verdade, visualmente outro tipo de filme. É porque ele trabalha com o mesmo diretor de arte e diretor de fotografia em quase todos os filmes, né? O Hugues Tessardier, que trabalha com ele aqui no Drácula, trabalhou com ele em diversos outros filmes, diversos mesmo, em quase 20 filmes aí na carreira do Luc Besson. Inclusive, né, um filme de época que ele trabalhou foi o Joanna d'Arc, que trabalhou também no Valerian dele. E você vê que o tom dos filmes do Luc Besson são sempre muito parecidos, né? Não tem uma dissonância muito grande de gênero, porque ele não tem um gênero específico onde ele trabalha. Ele tem alguns gêneros onde ele conseguiu se destacar um pouco mais, né? Como o Quinto Elemento, que é ficção científica, mas é um filme dos anos 90, então a gente pega um visual ali bem específico daquele período para as produções, onde as coisas eram coloridas, mas em alguns momentos tinha uma lavagem muito por conta do tipo de câmera e como que aquilo era filmado, né? Não tinha uma extrapolação tão grande ali das cores dentro do filme. Já em Valerian, por exemplo, o Luc Besson ele consegue ter uma paleta de cores até um pouco mais elaborada, só que ainda assim ele vai naquele lavado, né? Ele não tem uma coisa super extravagante. Aqui ele diz que quer trabalhar uma coisa muito mais colorida, muito mais iluminada, né? Até porque ele quer trabalhar a parte romântica e real do filme em períodos históricos diferentes, então ele quer trazer isso daí para as filmagens, né? Você consegue ver que ele quer trazer ali as cores, mas as cores e uma leveza um pouco maior para o filme, sem ser uma coisa tão sombria. E ele tenta ressaltar que ele não quer perder o gótico desse filme também, né? Ele quer trazer muito desses elementos, mas em um tom diferente do que a gente está acostumado. Ele fez quase todo o filme ali, né, em estúdio. Ele fala que ele construiu um castelo de quase 1.000 metros quadrados para poder fazer toda a montagem do filme, né, e que ele até brinca em alguns cenários ali onde quase todos os quadros que estão no cenário ali desse castelo são homenagens a outros atores que interpretaram Drácula. Mas o que destaca aqui é que ele filmou muita coisa nesse estúdio, mas quase todas as locações externas ele tentou manter alguma coisa bem pro real do que seria ali dentro da história dele, saindo dessa conversa de estar sempre ali nos mesmos lugares para contar a mesma história. Então ele vai para Finlândia para contar ali parte da história no início, né, onde ele usa da primavera na Finlândia, na primavera não, né, no outono que ele quer filmar, e também ele faz parte da filmagem em Paris, antes ali do fechamento da cidade para início das Olimpíadas, né, onde iniciavam as restrições de filmagem. Então ele usou muito desses dois lugares, conseguiu fazer tudo o que ele precisava de filmagem, e depois ele vai para dentro do estúdio fazer o restante.
Dá pra ver que no trailer, né, tem pouquíssimas cenas que são muito escuras, tem uma fotografia bem pesada, que parece que ali muito mais no começo da história, antes da transformação dele. E aí depois passa por uma coisa muito mais fantasiosa, com alguns elementos quase de musical, né? Porque ele fala que tem essa cena, por exemplo, no convento, que ele pensou quase como uma cena operística, né? Onde ele traz algo bem grandioso. E eu acho que isso aqui acrescenta bastante para a história, principalmente porque a gente está falando de algo muito mais fantasioso e em um outro tom de filme. Ele também traz alguns lugares convencionais que a gente já está acostumado, como a Transilvânia, né, a Romênia na história, né, onde ele faz algumas filmagens do castelo, e Londres, mas a maior parte da história ali se passa na França em uma bela época, né, onde é retratado mais ou menos ali o final do século XVIII e início do século XX. Que vai até o início da Primeira Guerra Mundial. Eu não consigo falar muito mais sobre esse filme porque realmente é muito difícil de achar entrevistas sobre o diretor de arte ou com o diretor de arte falando... Diretor de arte não, né? Com o designer de produção desse filme. Ele não deu entrevista nenhuma falando sobre essa produção. Tudo que eu consegui captar foram trechos de entrevistas que foram feitas pelo próprio Luc Besson e os atores ali, né, onde eles falam de como foi filmar, os lugares, uma outra coisa. E olha, o ruim de quando você tem dificuldade de achar coisas, muitas das coisas que você acha ou são repetidas ou são feitas de qualquer jeito. Eu achei sites assim com textos gigantescos escritos por inteligência artificial e você vê assim o negócio gritando inteligência artificial, assim, é bem bizarro. E aí compilando coisas de outros sites. Até os tópicos, assim, sabe? Do jeito que a inteligência artificial escreve, tava nesses sites. Mas de tudo que eu consegui trazer, boa parte foi da Collider, que fez algumas entrevistas com ele ali em 2024, antes dele finalizar as filmagens que ele queria fazer ali na Finlândia, durante algumas entrevistas menores durante o período final dessa produção. Tô bem ansioso para ver esse filme, já combinei ali com a minha mãe, que a gente vai ver ali na semana de estreia, na semana que vem, né, praticamente. Semana que vem não, na outra. E talvez eu traga aqui uma resenha, mas dificilmente eu não costumo trazer resenhas aqui, eu trago mais uma sinopse e falo sobre a produção. Mas espero ter trazido algumas coisas para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir ele, deixa aqui o seu comentário sobre a produção. E eu também já estou fazendo um roteiro sobre o filme do Drácula de 1992, do Coppola. Eu já falei tantas vezes desse filme aqui que na minha cabeça eu já tinha até feito um vídeo sobre o design de produção desse filme, mas não, nunca fiz, então vem aí a qualquer momento, tá? Enquanto isso, aproveitem os outros vídeos aqui no canal, tem muitas playlists, tem muitos vídeos sobre filmes, teatros e acredito que você pode aí se perder neles durante um tempinho. Muito obrigado por ter visto até aqui e até mais. Tchau, tchau!